Saudações, gente bonita. Muito boa tarde. Mestre Líder aqui falando. São 14 horas e 26 minutos de um dia muito quente, muito seco, muito poluído, mas interessante. Pessoas, eu tenho que comentar sobre a entrevista do Lukashenko, quero comentar sobre os desdobramentos da questão de Kursk, quero também falar sobre o Estado legítimo. Mas antes eu quero fazer algumas observações sobre a causa disso tudo. Porque, como eu já disse, nós somos levados a acreditar que a natureza do conflito tem, por exemplo, razões históricas. Nesse sentido, é impressionante, inclusive, a quantidade de pessoas, jornais, TVs, revistas, entidades, blogs, blogueiros, que tentam nos convencer que um conflito de 76 anos, na verdade, tem milhares de anos. O conflito tem 76 anos. Ele não tem milhares de anos. O conflito existe porque europeus orientais foram levados para ocupar uma porção do território que o Reino Unido tinha tomado do Império Otomano, no sudoeste da Ásia, especificamente a Palestina. Esses europeus orientais argumentavam, de maneira completamente à revelia dos fatos, que, eles eram europeus orientais, mas descendiam dos antigos hebreus. Uma coisa que não faz o menor sentido, né? Mas vamos dar algum crédito. Os europeus orientais argumentavam que descendiam dos antigos hebreus. Ok. Né? Eles descendiam dos antigos hebreus, uma civilização extinta no sétimo século antes da Era Comum, e por tal eles tinham direito àquela terra, porque no livro sagrado deles, o Deus no qual eles supostamente acreditavam, porque o sionismo foi criado por ateus, o Deus que eles supostamente acreditavam tinham dado aquela terra para eles há 3.000 anos. Eu não preciso dizer a essência do argumento. A terra onde eu estou pertencia aos Krenacória, Escapa do Sul. A terra onde São Paulo está pertencia aos Tupis. A terra onde o Rio de Janeiro está pertencia aos Remorés. A terra onde Porto Alegre está pertencia aos Charruas. A terra onde Florianópolis está pertencia aos Carijó. A terra onde Curitiba está pertencia aos Choclengue. E há bem menos de 3.000 anos. Então, se o argumento, 3.000 anos atrás meu povo morava nessa terra e agora nós queremos ela de volta, for válido para europeus orientais, eu acho que nós temos um problema, né? Berlim, por exemplo, não pertencia aos alemães, pertencia aos vênetos, um povo eslavo. Paris pertencia aos celtas, por exemplo, como os da Bretanha, Gales, Escócia, Man, Cornualha, Irlanda. Lisboa, por muito tempo, pertenceu aos árabes. Madrid foi fundado pelos árabes. Chamava Masret. E aí? Vamos devolver? Usando o mesmo argumento, eu tenho certeza que os árabes têm livros sagrados. Que os celtas têm livros sagrados. Se o argumento está escrito num livro sagrado, e eu vivi aqui no passado, for válido, é óbvio que o mundo vai ter grandes problemas. Os Estados Unidos inteiros foram construídos em cima de terras roubadas aos indígenas. Então, né? Por que eles não aplicam
essas teses brilhantes a eles mesmos. O que é uma coisa que não faz completo sentido. Mas ainda assim, esse argumento foi vendido à exaustão. Na verdade, já na década de 1940, se argumentava, inclusive, que palestino não existia. Seriam os árabes. Né? Ok. E, bom, tempo passa, a ciência avança, a arqueologia genética também avança. O que eles descobrem? Que os descendentes dos antigos hebreus são os palestinos, não os israelenses. Eu até mostrei uma pesquisa aqui, uma live recente, que eles constataram brilhantemente que 40% do DNA em média dos israelenses tinha origem europeia. E os outros 60% também. Ou seja, né? Mas, e aí fizeram outro estudo, chegaram à mesma conclusão, mas colocaram o Benjamin Netanyahu para comentar. E discordaram do estudo. Eu, sinceramente, não sei aonde esses caras aprenderam a fazer ciência. Mas, descendo na Universidade de Colômbia, né? A Universidade de Colômbia, aquela que forma os woke identitaristas, e que, ao mesmo tempo, demite, manda bater em professor, impede a formatura mesmo de aluno que cumpriu todos os créditos, manda bater e prender naqueles que têm a audácia de defender os palestinos. Mas diz ela que é a favor do povo negro, é a favor das mulheres, dos trans. Então, é a mesma Universidade de Colômbia. Essa mesma. Deve ter sido formado lá. Mas a questão não é histórica. Não é histórica. A questão é o capitalismo. E a gente tem que colocar o dedo na ferida. E no Paraíso Brasil, eu tive a honra de publicar 2 textos muito interessantes. Eu vou ler para vocês. Um é uma reflexão interessantíssima a respeito do termo austeridade. E depois, uma reflexão sobre o termo democracia. Eles adoram usar isso, né? Democracia, austeridade, liberdade. Para a gente dizer que as questões não são históricas, que as questões são econômicas, e é aí que a gente vai entender muita coisa, a gente precisa debater essas 3 palavras: democracia, austeridade e liberdade. Elas parecem palavras bonitas. Democracia, supostamente, é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Austeridade, quem não quer ser austero? Quem pode ser contra a austeridade? E liberdade, né? Essa coisa maravilhosa. Falar sobre isso. A gente ganha muito mais do que discutindo história falsa. Perfeito? Dias atrás, como eu disse, a gente publicou uma reflexão muito interessante do professor André Luiz Furtado sobre a relação entre democracia e imperialismo. Esse professor André Luiz Furtado é da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem um quadro fantástico de professores. Eu me encanto com isso. Nesse artigo, ele toca o dedo na ferida. Democracia não pode ser um fim em si mesmo, sobretudo se servir apenas para atender os interesses imperialistas. Então vamos dar uma olhada nesse artigo, né? Dar uma olhada nesse artigo. Porque, bom, né? André Luiz Furtado, como eu disse, professor de matemática da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicou um artigo no GGN, do Nassif, no dia 16 de agosto agora, esses dias. É uma peça interessantíssima sobre ciência política. E diz respeito ao que realmente importa, a respeito da Venezuela. Mas pode ser aplicado a muitos casos do mundo. Certo? Por isso eu gostaria muito que, sendo possível, vocês prestassem bastante atenção. O artigo do professor é quase uma elegia às palavras de Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega. E depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E o professor mostrou ter essa coragem. Certo? Ele começa dizendo o seguinte:
Começa, diz o professor, com a obviedade que há uma insuperável incompatibilidade entre democracia e imperialismo. Chega a ser uma contradição em termos. Deixa eu fazer um comentário. Parece que determinados banqueiros, donos de plataformas, né, que estão ficando famosas, não sabem disso. Parece que determinados blogueiros liberais que se associaram a banqueiros também não sabem disso. Que existe uma insuperável incompatibilidade entre democracia e imperialismo. Imperialismo faz a superior do capitalismo. Um texto fantástico do camarada Lenin. Mas vamos voltar às palavras do professor. A partir dessa obviedade, vamos avançar para as consequências. A mais imediata é a conclusão inexorável de que é impossível, de maneira acertada, sensata, lúcida, realista ou lógica, defender em nome da democracia que se dê poder ao imperialismo. Isso de forma abstrata e geral, como a lei. Isso deveria ser óbvio. Agora, uma aplicação concreta dessa lei é equivocado, insensato, ininteligível, irrealista e ilógico que se defenda em nome da democracia que se entregue o poder à extrema-direita vassala do imperialismo na Venezuela. Não quero estar indiretas, né? Para banqueiro, famílias abastadas, para pessoas com cidadania portuguesa. Não. Mas, por favor, gente, vamos colaborar. A turma do Partido Democrata de Niterói, né? A turma do Partido Republicano de Balneário Camboriú, eu não espero nada dela, não. Mas a do Partido Democrata de Niterói, eu esperava um pouquinho, sabe? Eu tenho essa certa ingenuidade. Deve ser professor Roceiro Caipira. Mas voltemos às palavras. Pode defender que a extrema-direita venezuelana assuma o poder. Mas as verdadeiras razões para isso nada tem a ver com a democracia. Os imperialistas têm as suas, mas em nome da democracia não se pode, ao menos não com honestidade intelectual, defender que Edmundo Gonçalves assuma a presidência da Venezuela. Ou não estamos de acordo com a validade da premissa de que democracia e imperialismo são incompatíveis. Nesse momento, surge naturalmente a questão incômoda. Mas e se esses vassalos entreguistas da oposição venezuelana ganharam a eleição? Essa pergunta é uma formulação particular da seguinte questão geral, que não se aplica somente à Venezuela. O que fazer se eleições populares, que são elementos basilares da democracia, levarem ao poder grupos que destruirão a democracia? Oi, Brasil! Oi, Argentina! Oi, Bozo! Oi, Milei! É uma pergunta espinhosa, mas é necessário enfrentá-la, pois o mundo real a impõe. Essa questão é semelhante ao paradoxo de Popper, sobre a tolerância com os intolerantes. É sobre isso que deveriam todos os verdadeiros e honestamente interessados na questão venezuelana estar debatendo. Todo o resto são pequenas quimeras, palavreada inútil, diversionista. Mas qual a solução para esse dilema? Nos aponta o professor Furtado o seguinte: para resolver esse dilema é preciso iniciar notando que essa questão só é desagradável para quem de fato defende democracia. Ela é uma dura questão porque confronta a eleição popular, um dos princípios, pilares da democracia, com a própria democracia. Mas eu repito óbvio, diz o professor. Essa questão só é desagradável para quem de fato defende a democracia. Essa questão não é um problema para quem está contra a democracia, como está o imperialismo, por sua própria natureza. Para eles, as eleições podem e são usadas como armas contra a democracia. Uau! Aí, gente, será que para eles eleições podem ser usadas como armas contra a democracia? É forte que sim, essa é uma pergunta retórica. Mas no nosso canalzinho no Telegram, né, alguém fez uma observação muito interessante. Né, muito interessante sobre isso, colocando um texto do André Nunes. Um texto do André Nunes que falava exatamente sobre isso.
O texto se chama Democracia, e eu vou ler ele para vocês. Milton Friedman, guru do neoliberalismo, dizia sem nenhum pudor, em seu livro Capitalismo e Liberdade, que a busca do lucro seria a essência da democracia. Logo, todo governo que seguisse uma política antimercado seria antidemocrático, por mais apoio popular que tivesse. Ou seja, não importa a opinião do povo para eles. Os anseios populares, o que realmente importa, são os interesses do mercado, dos donos do capital. Essa é a democracia do sistema liberal burguês, ancorada no liberalismo. O mesmo acontece no cenário geopolítico. Democracia é apenas o que se submete aos interesses de Washington. Lembra da questão venezuelana? Tudo que não agrada aos Estados Unidos torna-se imediatamente ditadura. Qualquer coisa que se opõe aos interesses econômicos dos Estados Unidos é tirania. Mas, caso haja um governo capitalista sanguinário disposto a colaborar com a hegemonia, antes não há problema, afinal são aliados. E ainda não nos cansamos desse papo furado de democracia. Isso nos disse o André Nunes. Não tem como discordar dele. Mas vamos continuar com as palavras do professor Furtado. Vamos só repetir. Para eles, os imperialistas, as eleições podem e são usadas como armas contra a democracia. Olha por dentro, de maneira subrepetícia, um dos pilares da democracia venezuelana, a saber, suas eleições presidenciais, é uma eficiente e segura maneira de corromper a totalidade da democracia popular venezuelana. Uma democracia que impede que o sistema imperialista enfie seus tentáculos nas riquezas naturais do país. Todo mundo sabe, muito petróleo, muito ouro, muito ferro, muito bauxita. E domine sua política, o que é fundamental para os seus interesses geopolíticos. Não vou ser um adendo aqui. Olha o Congresso brasileiro. São pastores evangélicos que votam mais contra os interesses da classe trabalhadora do que a bancada ruralista. Vocês sabiam disso? Existe mais voto contra interesses da classe trabalhadora entre os pastores evangélicos da bancada da Bíblia do que entre a bancada ruralista. E temos a bancada ruralista. E os banqueiros. Parece que 80% do Congresso é formado por pastores ou pessoas ricas, patrões de modo geral. E 80% do povo brasileiro não é formado por patrões, pessoas ricas e pastores evangélicos. Então nós temos um problema com a representação democrática. A democracia não foi feita para atender o interesse do povo. A democracia foi feita para atender o interesse das elites. Interesse das elites. Por isso que ela foi criada pela burguesia. A burguesia não criaria um sistema que atacasse a si mesma. Por isso ela criou a democracia. Mas, enfim, voltamos às palavras do professor. E como se dá o ataque do império contra a democracia venezuelana através das eleições presidenciais venezuelanas? O ataque não é a propaganda de descrédito das eleições e as acusações de supostas fraudes eleitorais comandadas por Maduro. Ou melhor, é também. Mas esse é um ataque lateral. É só uma espécie de tempero para o prato principal e serve como cortina de fumaça para o que é o verdadeiro ataque a essas eleições. O verdadeiro ataque contra a democracia venezuelana por meio da eleição presidencial venezuelana é o bloqueio econômico ilegal e as sanções coercitivas unilaterais que lançam a Venezuela numa grave crise econômica e que levam a população venezuelana à pobreza, à escassez e à desesperança. Não foi o Maduro que levou a Venezuela para o buraco, foram os Estados Unidos da América e a Europa. Sim, pois essas terríveis mazelas fazem com que parte dos eleitores passem a rechaçar o governo, por identificar nele o principal responsável pelas suas dificuldades econômicas. Esse é o objetivo do bloqueio das sanções. E não sou eu quem digo, mas os próprios impositores dos bloqueios das sanções. Chega abaixo um trecho de um memorando de 1960 do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que foi tornado público em 1991, que trata sobre o iminente bloqueio contra Cuba. Abre aspas.
O único meio previsível de alienar o apoio interno ao governo cubano é através do desencanto e do descontentamento baseado na insatisfação econômica e nas dificuldades. Faça as maiores incursões na negação do dinheiro e fornecimento a Cuba para diminuir a situação monetária e salários reais, para provocar a fome, desespero e derrubada do governo. Isso foi o que os americanos disseram. E foi o que eles fizeram. Essa é a razão do bloqueio contra Cuba, do bloqueio contra a Rússia, do bloqueio contra o Irã, dos bloqueios. É isso. Somente o cinismo mais extremo pode permitir que os mesmos que lançam mão de métodos tão imorais e ilegais como levar à miséria um país ou um continente, no caso da África, ou da América Latina, para jogar a população contra o governo, venham falar de lisura de eleições e respeito à democracia. Aos que cobram a lisura do processo eleitoral venezuelano, oi Moreira Salles, oi Neto, sem apresentar qualquer prova de violações, eu pergunto, que lisura existe quando se leva a fome a um país para que o povo desse país se vote contra o seu governo? Que respeito à democracia pode haver nisso? Eu fico impressionado com o nível do debate no Brasil, porque ele quase sempre é um não debate. É truísmo, é diversionismo, é bobagem, é não verdade, mas não se debate o ponto. O professor André Luiz Furtado, da UERJ, nos premiou com o debate do ponto. O André Nunes nos premiou com o debate do ponto. A gente precisa debater o ponto. Certo? A democracia não serve a si mesma. E aí, bom, você pode falar da Ucrânia e dizer eu ainda não. Não, nós vamos debater primeiro o ponto. Vamos primeiro construir o alicerce. Nós vamos fazer, nas viagens de Gulliver, né? Acho que é em Lilliput, que eles fazem a casa começando do teto. Mas não. Nós vamos fazer a casa começando do alicerce. E, coincidentemente, hoje mesmo a gente publicou no Paraíso Brasil uma reflexão muito interessante, Petrônio Portela Filho, a partir de uma resenha que ele fez da obra seminal de Mark Blake, na qual ele expõe o uso ideológico e opressor da expressão austeridade. Você vê essa palavra na boca de todos os jornalistas da Globo. Da Veja, da Folha, da BBC, do New York Times, essa palavra é austeridade. Essa palavra não sai da boca dos liberais. Certo? Ela não sai. Mas, o que é essa palavra, né? Austeridade. O que ela significa? Vamos debater ela? Eu acho que a gente pode, eu acho que a gente deve. Vamos debater austeridade, né? Foi em nome dela que o Temer fez o que fez. Não foi? Foi em nome da austeridade. A austeridade falou, o governo só deve arrecadar, só deve gastar o que arrecada. Isso parece tão austero. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira, isso é uma palhaçada. Eu vou explicar por quê, mas não agora. Agora eu quero falar de austeridade. No final do blog do Seika, tinha uma série de pessoas que falavam sobre austeridade. Era um bom canal. Era um bom canal. Certo? Um bom canal. Vamos lá. Não é de fato possível pensar honestamente no que se quer de um país sem que se reflita sério e responsavelmente sobre as ideias que o guiam. No mesmo sentido, Hannah Arendt, na sua tese clássica, gente, eu citei uma liberal. Se eu citei uma liberal é porque, eu queria mesmo chegar no ponto. Na sua tese clássica sobre o mal banal e mal radical, nos instruiu mais ou menos da mesma maneira. Desde que, cinicamente, passaram a chamar a mentira de pós-verdade, a necessidade da reflexão como hábito tornou-se ainda mais imperiosa. É nesse sentido que a gente saúda a excelente resenha feita por Petrônio Portela Filho, né, do GGN, do nosso querido colega
mineiro, Luiz Nassif, como indispensável. Vamos começar essa resenha. Olha que coisa extraordinária. E que resenha? Resenha nem na festa, não. Isso é resenha. Sou a favor de que todos apertem os cintos, desde que todos usem as mesmas calças. É uma frase de Mark Bliff. Economistas do mercado financeiro projetam para o Brasil um déficit primário de 0,7% do PIB em 2024. É o último relatório Focus. Segundo o qual, segundo a maioria deles, isso seria algo imoral, uma demonstração de descontrole fiscal. Curiosamente, na última edição do Monitor Fiscal, abril de 2024, gente, esses dados são públicos, tá? O FMI projetou para os 188 países que ele monitora um déficit primário médio de 4,9% do PIB. Opa! Isso é 7 vezes mais do que tem no Brasil, em 2024. E o todo referido à publicação do FMI não é alarmista. Ou seja, aqui no Brasil existe-se mais austeridade fiscal do que no exterior. Tentam impor ao governo Lula uma agenda de austeridade que o impede de cumprir o programa eleitoral com o qual ele ganhou a eleição. Lembra da democracia? A campanha torna urgente a leitura de austeridade, a história de uma ideia perigosa. Inclusive, gente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Na verdade, eu até preciso mais de semente do que disso, mas se alguém quiser me dar um livro, é esse. Austeridade, a história de uma ideia perigosa, de Mark Bliff. Trata-se do melhor e mais completo livro que já foi escrito sobre a doutrina da austeridade econômica. Com esse livro, Bliff se torna o crítico mais respeitado das políticas de austeridade. Uma excelente tradução do livro foi publicado no Brasil pela editora Autonomia Literária. O livro é uma fonte bibliográfica, além de uma leitura agradável. Vou iniciar a resenha do livro com a indagação. Como pode alguém sem consciência ser contra a austeridade? Lembra as palavras bonitas que eu falei lá no início da minha live? Segundo os dicionários, todas as acepções do vocabulário austeridade são positivas. Austeridade significa autocontrole, cometimento, frugalidade, despojamento, sobriedade. Não é por acaso que os defensores da austeridade defendem com base em princípios morais. Nós sabemos quem mais usa princípios morais, né? Lembra do vídeo, o exército mais moral do mundo? Do representante, deixou de ser, né, felizmente, do Estado ilegítimo da ONU, falando que eles são o povo mais moral do mundo. Lembra a campanha moralista do Bozo? Dos pastores? Em defesa da moral? Enfim, questão complexa. Começa que a austeridade dos economistas tem pouco a ver com as virtudes listadas pelos dicionários. Segundo os doutrinadores, a austeridade é necessária porque os governos, todos eles diagnosticados como inchados, no princípio do neoliberalismo, precisam cortar despesas fiscais, a única maneira de equilibrar as contas públicas. A farra dos gastos, que provocou o aumento do endividamento público, deveria dar lugar a uma disciplina fiscal moralizadora, onde os governos só gastam o que arrecada. A austeridade promoveria uma forma de deflação, ou seja, da redução dos preços. A economia se ajudaria via redução dos salários e preços, recuperando sua competitividade internacional. Então, a política restauraria a confiança dos empresários, sim, que voltariam a investir. Ok. Segundo Bliff, a doutrina é problemática em vários níveis, a começar pelo diagnóstico do problema. O aumento do endividamento público nas últimas décadas não foi resultado da expansão dos gastos fiscais, muito menos do crescimento do Estado, pelo contrário. O recente aumento do endividamento público, um fenômeno internacional, se deu na época de ampla hegemonia do neoliberalismo. Do neoliberalismo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Aliás, por que eu não mostro agora, né? Vamos mostrar isso. Que foi o neoliberalismo que fez com que o gasto público aumentasse como nunca. Certo? Vamos mostrar. Né? Porque eles estão mentindo. E como disse aquele grande rabino judeu da época do Império Romano, palestino, Jesus, o Cristo. Se você conhece a verdade vai te libertar. Então nós vamos compartilhar aqui uma tela, né? Vamos compartilhar uma tela. Só um momento, gente. Vamos compartilhar uma tela aqui. Eu demonstrar que realmente foram os neoliberais, os defensores da austeridade, que fizeram a dívida pública explodir. Vamos ver aqui, vamos olhar aqui. Né? Então, bom,
O déficit público nacional dos Estados Unidos hoje é de 2 trilhões e 27 bilhões de dólares. Esse ano, eles arrecadaram... qual foi o negócio aqui? Quanto eles arrecadaram? Eles gastaram 7 trilhões e 27 bilhões e arrecadaram 5 trilhões de dólares. Eles gastaram aqui, ó, eles arrecadaram aqui, ó, 5 trilhões e 124 milhões de dólares, 125 milhões. Isso aqui é verdade, 5 trilhões. Eles gastaram 7 trilhões e 27 bilhões de dólares. Então, o déficit só desse ano é de 2 trilhões e 27 bilhões de dólares. Você nunca viu Meire Leitão falando sobre isso. Um déficit público de 30%. O nosso foi de 0,7. 0,7. 30 é mais de 40 vezes a mais do que 0,7. Então, o déficit público dos Estados Unidos é 40 vezes maior que o nosso. A Globo não dá um pio, a Folha não dá um pio, o Banco Central dos brasileiros não dá um pio, está tudo certo. E a dívida deles é de 35 trilhões de dólares. Vamos tentar abrir aqui para a gente ver qual que é a dívida dos Estados Unidos antes dos neoliberais assumirem. Os neoliberais assumem com o Reagan, né? 1979. Mas eu acho que o dado existe aqui. Existe, olha só, está aqui abaixo. Ó. Antes dos liberais assumirem, né, em 1980, os liberais já tinham assumido. Antes o Milton Friedman, que fala que já deve ser austero, que o Estado deve ser austero e não gastar, assumir, que o Milton Friedman estava do lado do Reagan. Então, olha o dado que interessante. Antes o Milton Friedman impôs políticas neoliberais de austeridade dele, o déficit dos Estados Unidos equivalia a 34,65% do PIB. Hoje é 122,95% do PIB. 122,95% do PIB. Opa! Então parece que o nosso colega autor estava dizendo a verdade. Ele estava realmente dizendo a verdade. A dívida cresceu quando os neoliberais assumiram. Cresceu quando eles assumiram. Não cresceu quando, sei lá, o Estado malvadão surgiu no mundo. Foi quando eles assumiram. Certo? Então vamos voltar onde nós paramos. O recente aumento do endividamento público, um fenômeno internacional, se deu numa época de ampla hegemonia do neoliberalismo. Provamos isso. Aqueles dados que eu mostrei para vocês são do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e do Tesouro do Governo dos Estados Unidos. Então, os dados são verdadeiros. Tudo começou com a crise bancária propiciada por uma das bandeiras mais caras do neoliberalismo, a desregulamentação do sistema financeiro. A crise do subprime, 2007-2008, foi protagonizada pelo setor financeiro privado dos Estados Unidos, que se engajou em atividades especulativas e fraudulentas sem a supervisão das autoridades. Algo similar aconteceu com grandes bancos de vários países. A solução americana foi usar o Banco Central deles, o Fed, para comprar ativos financeiros tóxicos do setor privado. Então, eles quebraram, e aí, para evitar que eles, de fato, fossem à bancarrota, o governo dos Estados Unidos comprou esses ativos tóxicos, que não valiam nada, como se valesse. E isso endividou enormemente o governo. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Certo? Os balanços bancários do sistema financeiro privado foram saneados em troca de uma deterioração das balanças do setor público. Nos Estados Unidos, agora o que eles querem? Que o público pague pela dívida que o Estado fez para socorrer banqueiro. Nos Estados Unidos, a operação de resgate dos bancos pelo Federal Reserve foi apelidada de cash for trash, compra de lixo com dinheiro vivo. Na prática, a dívida bancária foi socializada nos Estados Unidos e na maior parte dos países. A austeridade, argumenta Mark Bliff, é a contrapartida de operações de resgate dos bancos. Ela é também a forma como os bancos exigem que a dívida federal, que eles transferiram para o Estado, seja paga pelos contribuintes. Traduzindo, sabe aquela dívida que foi os banqueiros que fizeram? Agora são os contribuintes que pagam. Com dinheiro ou com sangue. Ou com emprego. Nas palavras de Bliff,
A austeridade não é apenas o preço da salvação dos bancos, ela é o preço que os bancos querem que nós paguemos. Está entendendo a austeridade? O autor observa que antes da crise de 2008, praticamente ninguém nos Estados Unidos, no exterior, estava preocupado com o aumento descontrolado da dívida pública, nem com o excesso de gastos fiscais. Quando a crise financeira se instalou em 2008, a resposta inicial dos governos foi keynesiana. O gasto fiscal foi expandido, o que impediu a repetição da Grande Depressão de 1930. Como o Brasil fez, lembra, Marolinha? O Brasil foi salvo. Mas, a partir da reunião do G20 em junho de 2010, o keynesianismo deu lugar a uma estratégia denominada Growth-Friendly Fiscal Consolidation, um eufemismo para a velha austeridade fiscal. As restrições de Mark Blyth, as políticas de austeridade, podem ser resumidas em 2 argumentos. Em primeiro lugar, os sacrifícios que ela impõe não são dirigidos aos responsáveis pela criação dos ativos tóxicos que originaram a crise, ou seja, não são os bancos e banqueiros os punidos, mas o povo. A austeridade sacrifica os trabalhadores, a classe média e empresários do setor produtivo, mas não toca no privilégio dos bancos e dos rentistas. Em segundo lugar, a austeridade não funciona. Se esse mercado funcionar por promover o crescimento econômico e reduzir a dívida pública, acontece exatamente o contrário. Blyth cita dados a perder de vista, provando que a austeridade não só provoca estagnação econômica, aumenta o desemprego, como piora a situação dos devedores públicos e privados. Por isso que os bancos gostam tanto dela. A situação dos bancos fica boa, do restante da sociedade vai para o buraco. A dívida de um governo é muito diferente da dívida de um indivíduo. Sabe aquela conversinha mole de Temer? Ai, o Bozo falava isso. Até o Lula, meu Deus, Dona Lendu ensinou que a gente só pode gastar o que é recado. Com todo respeito, amor, carinho, que eu tenho a memória de Dona Lendu, como eu tenho a existência de minha sagrada mãe. Dona Lendu, uma sertaneja, antes de tudo, uma forte, ela não entendia de economia. Porque uma dona de casa não tem uma impressora de dinheiro. O Estado tem. Essa é a diferença. Mas, enfim, as dívidas de um governo são muito diferentes das dívidas de um indivíduo. A dívida de uma pessoa pode ser paga, inclusive na íntegra, se ela apertar o cinto. As dívidas do governo federal são quase sempre roladas. Tais dívidas só diminuem no longo prazo quando a taxa de crescimento do PIB é maior do que a taxa de juros real que incide sobre a dívida. Ou seja, você tem que reduzir a taxa de juros, não aumentar, igual o Campos Neto está fazendo. A austeridade não funciona porque ela diminui a taxa de crescimento do PIB e, portanto, a receita, mantendo constante ou aumentando a taxa de juros. É exatamente o que o Roberto Campos Neto está fazendo com o Brasil. É exatamente o que ele está fazendo com o Brasil. O bolsonarista Roberto Campos Neto. As estatísticas são eloquentes, ou seja, os fatos existem. Cara, das políticas de austeridade fiscal, resultaram não só o aumento da dívida pública, nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos, como também nas taxas de juros que os bancos cobram para financiá-las. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Ou seja, os próprios credores privados desconfiam da austeridade. Exatamente o contrário do que eles falam. O mesmo pode ser dito das bolsas de valores. Quando os governos anunciam grandes cortes de gastos fiscais, isso quase sempre provoca queda nas bolsas, ao invés do prometido retorno da confiança do setor privado. No Brasil, logo após o impeachment da Dilma, botaram na Constituição, foi para isso que eles se deram impeachment, para roubar o pré-sal, oi Temer, e para fazer isso, entregar o país aos banqueiros, oi Temer, botaram na Constituição o teto de gasto, que na verdade era um esmagador de gasto. O teto vigorou durante 7 anos, era tão radical que não chegou a ser cumprido, mas impôs uma agenda de redução do Estado, privatização e corte nos direitos sociais. Os resultados foram desastrosos, tanto para o crescimento quanto para o endividamento público. A dívida líquida do governo federal e do Banco Central durante as gestões petistas havia sido reduzida de 37,7% do PIB em dezembro de 2002 para 26% do PIB em abril de 2016, a época do golpe. Mas ela sofreu um grande aumento durante as gestões austeras de Temer e Bolsonaro. Saltou de 26%, abril de 2016, para 47,5%
em dezembro de 2022. E está crescendo. É exatamente o que foi dito. Mas não precisa esperar. Vocês conseguem entender isso. É óbvio que vocês conseguem. Não precisa comentar. Mark Blyth analisa as políticas de austeridade, não só na prática, como também na teoria. Ele pesquisou as origens intelectuais e históricas da doutrina, começando com os autores clássicos, indo até a impostura da austeridade expansiva dos italianos. O estudo dos italianos, liderado por Alberto Alessina, deu credibilidade à tese esdrúxula de que a austeridade fiscal seria uma política antirrecessiva, na contramão de Keynes e da experiência mundial, ou seja, da verdade. Tal tese foi aplicada em vários países após a crise financeira de 2008. Os resultados não poderiam ser piores. Diminuição do crescimento econômico, aumento do desemprego da dívida pública. E, gente, é só lembrar o Brasil de Bolsonaro, o Brasil de Temer e a Argentina de Milei. É só ver o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a Europa, com a França, com a Inglaterra. Só ver. Não tem muita dificuldade. E é incrível como esse lenga-lenga, esse mantra persiste mesmo diante de todos os fatos que mostram que são errados. O autor mostra que a doutrina da austeridade expansiva foi amplamente contestada por vários autores, inclusive por um estudo do Fundo Monetário Internacional. Paul Krugman zombou de tal crença e a compara um culto à fada da confiança. Mas, como observa Blyth, a austeridade é uma doutrina zumbi. Por mais que fracasse, ela se recusa a morrer, e em definitivo. Volta e meia, ela sai da catacumba. Mark Blyth é muito crítico da União Europeia, que considera uma armadilha monetária e fiscal. E eu falei sobre isso ontem. A União Europeia, ao tentar impor um modelo austero alemão para o continente europeu, ainda por cima com moeda única, produziu décadas de estagnação e uma gigantesca crise bancária. Gente, olha o que virou a Europa depois da União Europeia. Foi antes de ontem que eu falei a diferença do mercado comum europeu, que era tranquilo, suave, estava todo mundo bem, e o que aconteceu com a Europa após a União Europeia e a assinatura dos tratados de Maastricht e Lisboa. Falei sobre isso. A diferença da crise bancária americana e europeia é o tamanho do problema. Nos Estados Unidos, os bancos são grandes demais para falir. Na Europa, grandes demais para o governo conseguir resgatá-los. A solução, segundo o Blyth, seria o governo desistir de salvar os grandes bancos inadimplentes. Tais operações de resgate provocam saltos da dívida pública, ou seja, é isso que está provocando a crise. Ele está provocando o elevamento dos gastos. É a tentativa de salvar o banco, que serve de pretexto para a austeridade perpétua. As elites aumentam a dívida, é claro, porque essa sendo salva, e o povo paga por ela. A austeridade produz estagnação e a relação dívida-PIB não diminui no longo prazo. Muito pelo contrário, mostrei para vocês. Melhor do que o Banco Central salvar banco comprando títulos podres seria permitir falência e liquidação extrajudicial, de forma organizada, em bom de sacrifício da austeridade a banqueiros e especuladores. Eu gosto da maneira como a China impõe austeridade. É 2 vezes na nuca. Quando isso acontece, o Vietnã também fez isso, com a austera do mercado imobiliário deles. Se isso um dia acontecer, podemos então defender a austeridade macroeconômica com base em princípios morais. Uau, líder! Mas é isso, mas é. Mas daí, cadê Israel? Cadê a Ucrânia, líder? Antes, vamos falar um pouquinho sobre austericídio. Né? Vamos falar um pouco sobre austericídio. Austericídio, vamos falar sobre austericídio. Austericídio é um termo criado para fazer referência à morte por austeridade. De forma mais objetiva, é a ideia de que o rigor de uma política de austeridade pode afetar diretamente a população, inclusive levando à morte em alguns casos. As pessoas mortas de fome no Brasil, durante os governos Temer e Bolsonaro. A austeridade, por sua vez, é um conjunto de medidas econômicas e políticas ligadas ao máximo controle dos gastos públicos. Geralmente, esse é um cenário esperado em momentos de crise ou em situações em que o país apresenta alta dívida, isso é, possui despesa a pagar maior que a sua arrecadação. As políticas de austeridade, embora fundamental em diversas situações do ponto de vista econômico, trazem muitas discussões sobre os efeitos negativos para a população. Olha a Argentina do Milei, lembra que foi o governo Bolsonaro. Justamente o que se chama de austericídio. A principal ideia defendida pelos críticos da estratégia é que o foco excessivo da situação financeira do país torna o Estado o principal responsável pela morte dos seus habitantes. Fome, doença, pobreza, miséria e violência. Na medida em que deixa de priorizar a sua qualidade de vida. Vamos ser sinceros aqui. Depois que entrar essas leis de austeridade, quem de vocês está vivendo melhor do que vivia? Você vive melhor do que vivia em 2007? O Brasil está muito mais austero. Você vive melhor? Você sente a sociedade brasileira melhor?
Mas como o austericídio funciona? A política de austeridade é mais comum em situações difíceis do ponto de vista financeiro para um país. Nós explicamos de onde essa situação difícil vem. Resgatar banqueiro. E ele tem por intuito um certo radicalismo, algo necessário para ajustes econômicos, mas que, inegavelmente, lembrando que eu estou lendo isso aqui do Mais Retorno, um site liberal, inegavelmente pode prejudicar a qualidade de vida de sua população, justamente o que liga o conceito de matar seus habitantes com o termo. Na prática, existem algumas medidas comuns em uma situação de austeridade. A principal é o aumento dos impostos. Essa é a maneira de elevar a arrecadação para o governo. Esse imposto para pagar a dívida que os banqueiros fizeram, mas prejudica diretamente a população, tanto do ponto de vista dos produtores, quanto do ponto de vista dos consumidores. Só que quem ganha são os bancos, que não pagam imposto. E quem roubou o nosso pré-sal, que graças ao Temer também não paga imposto. Outra ação muito utilizada para esses objetivos de recuperação econômica está no custo do gasto e investimento por parte do governo. Ou seja, saúde, educação. Assim, gastando menos e arrecadando mais com os impostos, o cenário financeiro se torna mais confortável, na teoria. Nós sabemos que isso nunca aconteceu na realidade. Importa dizer também que as estratégias podem ser usadas ao mesmo tempo ou não. Do ponto de vista da qualidade de vida dos seus habitantes, isso é um duro golpe. Empresários deixam de investir, já que a sua capacidade financeira é reduzida com o aumento dos impostos. Não é só isso, é o aumento dos juros. Porque o crédito se torna mais escasso, então os bancos passam a cobrar mais por esse crédito. Os bancos ganham duplamente. A dívida deles é paga pelo Estado, através dos nossos impostos, e eles conseguem emprestar mais caro. A política de austeridade e austericídio. Do ponto de vista econômico, essa política é positiva para o governo. Se o governo for neoliberal, né? Se for a democracia, certamente. Já do ponto de vista social, a política da austeridade é muito negativa e amplamente criticada. Com a implementação de corte de gastos, por exemplo, diversos setores comandados pelo governo deixam de receber investimentos e melhorias. E aí depois é privatizado e vendido para a BlackRock da vida. Uau! Mas tem um texto espanhol ainda melhor, que eu vou ler para vocês. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes da gente falar sobre Israel, o Estado neoliberal capitalista por excelência. E a Ucrânia, que é a ponta de lança dos interesses do Ocidente capitalista. Vamos lá. Isso eu vou traduzir enquanto leio, então a leitura fica um pouco lenta. Mas o artigo é do Galícia Única, de Isidoro Garcia. Se instalou na sociedade europeia, e muito especialmente na espanhola, chamaram os processos de forma diferente ao que os dicionários estabelecem. Não é um fato casual nem ingênuo que os porta-vozes de governos e das forças políticas e econômicas, aqueles que fazem uso repetido, mas continuado, de uma prática que se define por um uso ilegítimo e ilegal da memória. Uma mentira repetida 1000 vezes se converte em verdade. Certo é que o dicionário não valoriza a definição de bondade ou maldade nos termos que o definem. Então você tem que buscar noutras fontes ao que estou me referindo. Aristóteles é uma fonte fidedigna e bem aceita em toda a Europa. Em seu A Grande Ética, Ética Nicômaca, eu fiz referência a esse livro acho que ontem, nos deixou claro, faz 2.400 anos, gastar onde se convém e só a quantidade conveniente e virtuoso. Assim como o bem tem só uma forma, o mal toma várias. A avareza, a tacanhez, a sordidez, a avidez e a voracidade. São as enfermidades multiformes da iliberalidade, o contrário da virtuosa liberalidade generosa. Para isso se vê aplicável na Europa e na Espanha, bastará analisar a situação baseando nos objetivos declarados por seus dirigentes em documentos básicos. O Conselho Europeu adotou em 2010, lembra que a gente acabou de falar para vocês, que foi em 2008 que essa ideia de jirica apareceu? Então, em 2010, o Conselho Europeu, lembra quando eu disse que o Tratado de Lisboa destruiu a democracia e a sociedade europeias? Que o Tratado de Lisboa colocou os valores da União Europeia acima dos valores nacionais? Então, Estratégia Europeia para 2020, que foi adotada em 2010. Segundo o documento, deveria haver 20 milhões de pessoas a menos em risco de pobreza ou exclusão social. Lindo, não é? Se chegar com a Constituição Espanhola de 1802, se conseguir a felicidade,
a qual reconhece uma função principal da nação, é promover o bem comum de todos os que a entregam. Uau, que lindo, né? A comissão, no documento Balanço da Europa 2020, do passado ano, se foi escrito em 2021, reconhece que, no lugar de progredir com o objetivo de reduzir em 20 milhões de pessoas a pobreza e a exclusão social, ela aumentou até afetar um em cada 4 cidadãos da União Europeia. Ou seja, não caiu 120 milhões, subiu 124 milhões. E isso porque não está considerando o Reino Unido. Que o Reino Unido saiu da União Europeia. Se considerasse o Reino Unido, esse número teria tranquilamente subido para 140 a 145 milhões. Então, em vez de reduzir a pobreza em 20 milhões, aumentamos ela em 124 milhões. Certo? Aumentaram a razão de 7 milhões de novos pobres a cada ano. No que diz respeito ao emprego, 75% da população ativa europeia estava empregada. E ao invés disso avançar, reduziu-se para 68,9% em 2009 para 68,4% em 2012. A taxa de desemprego aumentou 7,1% em 2008 e 10,9% em 2013. Mas, sobre isso, o dado mais preocupante é que o emprego já não garante a saída da pobreza, porque, graças às políticas de austeridade e às políticas de migração, migraram um direito, o que aconteceu com os salários? Foram reduzidos ao chão. Se não bastasse isso, o setor especulativo imobiliário, graças a plataformas como a Airbnb, destruiu as grandes cidades europeias. O que se ganha hoje não é que não é suficiente para comprar uma casa. E era. O que se ganha hoje não é suficiente para pagar aluguel. A análise das causas pode ser compreendida por uma fala do Andor, que é um escritor espanhol. As recentes reformas fiscais têm tido um impacto agressivo, onde as baixas se têm afetadas muito mais duramente do que as demais. É aquilo que nós acabamos de falar. As reformas fiscais só pioraram tudo, principalmente para quem trabalha, para quem empreende, para quem é pobre, para quem depende de aposentadoria ou pensão. Chama atenção, ao mesmo tempo, que mais radicalmente os defensores, os experts que qualificam a austeridade, os países, né, que estão lá, Alemanha, Países Baixos e Suécia, são os países que han reduzido seus índices de pobreza. Os que têm conseguido uma lógica por trás das suas decisões. Realmente, quem assiste o Carlos Alemão, desde o começo principalmente, cara, ele foi descrevendo a queda da Alemanha na direção do buraco onde ela se encontra. A Suécia foi tomada pelo crime organizado. A Suécia foi tomada pelo crime organizado. Na Alemanha, esses dias aí, nós comentamos a foto emblemática de um senhor de 80 e tantos anos recolhendo comida no lixo, enquanto tinha uma suástica desenhada no muro ao fundo dele e um ucraniano andando todo fofo entre o muro e o senhor. É isso que aconteceu. É isso que é o austericídio. Agora a gente pode falar da Ucrânia. Agora a gente pode falar de Israel. Não sei. A gente pode? A gente já entendeu sobre o que se trata? Se a gente tiver entendido, acho que sim, né? Vamos falar sobre a Ucrânia e Israel. Vamos compartilhar um mapa. Acho que já deu para a gente entender o que de fato está em jogo. Certo? Porque senão a gente fica nessa conversinha, sabe? A conversinha, para ser honesto com vocês, me irrita. Sabe, esse papinho, é histórico, não sei o quê. Sabe, eu não dou conta disso, sinceramente, eu não dou conta. Eu não dou conta de fazer um debate pseudo. Não dou conta. Nem é para isso que eu estou aqui, não. Socorro, né? Acho que não é para isso que as poucas pessoas que me dão o prazer imenso de me ver, de debater comigo, estão aqui. Eles precisam ser honestos. Eles não são, mas nós também precisamos ser.
É muito importante que a gente seja. Então vamos lá. Bom, essa é a Palestina. Isso aqui é a Palestina. Isso aqui é a ocupação ilegítima de europeus orientais em cima do território palestino. Isso aqui, bom, por enquanto é a Ucrânia. Vamos começar pela Ucrânia. A Ucrânia resolveu atacar alguns oblastes vizinhos. Kursk, Bryansk, Belgorod. Kursk, Bryansk, Belgorod. Esses três foram citados pelo próprio Vladimir em um discurso. E eles também atacaram com artilharia Rostov, né? Atacaram também Rostov. Mas vamos falar disso aqui. Kursk, Bryansk e Belgorod. O que é Kursk? O que eles fizeram? Resolveram fazer alguns ataques aqui, ó. Uma área de 383 km². Certo? Resolveram fazer uns ataques aqui. Pode ver que não tem nenhuma cidade. São aldeias. Certo? Vilazinhas. Enfim. Para que a Ucrânia fez isso? Não tem sentido tático nem estratégico. E é fácil explicar usando o mapa. Os russos estão aqui. Toda essa meia lua aqui. Aí entram os ucranianos e invadem Kursk. Trechinho aqui. Nem o russo saiu daqui para acudir Kursk. Mas 700 mil russos foram convocados para entrar aqui. Então a situação da Ucrânia não melhorou. Porque aumentar a pressão em cima do território russo não aliviou a pressão em cima de Donetsk. Não, pelo contrário, a pressão vai aumentar. Porque agora centenas de milhares de soldados russos vão entrar em combate. Para piorar ainda mais a situação deles. O pouco território que eles conseguiram, de maneira provisória, é claro, já foi basicamente retomado. Todo ele já foi retomado. Tem um mato ou outro, um brejo ou outro, que ainda está lá, os ucranianos. O número de óbitos do lado deles é imenso. As perdas são devastadoras. E a Rússia ganhou legitimidade para descer a lenha na Ucrânia com mais ênfase do que estava fazendo. Mas pior ainda, deixa eu falar outra coisa. A Ucrânia estava sendo duramente atingida na estrutura militar. E principalmente na infraestrutura de energia. Nós estamos falando disso há mais de um ano e meio. Atacando. Dia após dia, uma estação, uma subestação, uma geradora. A Rússia estava atacando. E a Rússia estava disposta a negociar com a Ucrânia um cessar-fogo nessa área. A Ucrânia pararia de atacar refinarias de petróleo, esse tipo de coisa, né? E a Rússia pararia de atacar a infraestrutura energética. Uma coisa desvantajosa para a Rússia. Porque a Rússia é imensa. Aqui o tamanho da Rússia, gente, pelo amor de Deus, faz o salto. Vendo? A Rússia vai daqui até aqui. A Rússia é imensa. O que não falta na Rússia é petróleo. E refinarias, se espalhar por todo o país. É uma reação, uma chateação, mas não interferia no que a Rússia é. No entanto, a Rússia, magnanimamente, estava disposta a aceitar um cessar-fogo para impedir que um país atacasse a infraestrutura do outro. Só que depois que a Ucrânia teve a ideia de invadir território russo, a Rússia falou, tem dessa mais não. Vamos atacar com muito mais ênfase e força. Nós estamos em agosto. Vocês lembram de eu falar para vocês que na Rússia não existe outono? Não existe outono na Rússia. A Rússia tem 3 estações. O verão, agradável, lindo e fofo. A primavera, que é o inferno na terra, porque é só lama, curta. E o inverno, longo e cruel. O inverno chega mês que vem. Temperaturas vão cair, a neve vai cair.
Temperaturas caíram imensamente. A infraestrutura energética que está sendo destruída é necessária para aquecer o próprio povo. E o Zelensky sacrifica isso para quê? Para dizer que invadiu a Rússia? Para conseguir mais financiamento? Você não sabe se é financiamento para a guerra ou para comprar um novo hotel, uma nova mansão, para comprar mais uma mansão para a mulher dele no estado de Israel, para comprar um novo relógio caríssimo, um novo carro. Para que ele quer até dinheiro? Para salvar a Ucrânia não é, porque se fosse para salvar a Ucrânia já tinha renunciado. Não é para salvar a Ucrânia. Por que ele quer até dinheiro? E aí, o Reino Unido, principalmente a OTAN, tem planos de atacar a Rússia. Já explicamos que essa ideia é terrivelmente estúpida. Isso aqui é o Oblast de Kaliningrado. Vou dar uma conta aqui para vocês. Kaliningrado. Isso aqui é Londres. 1.370 quilômetros. Vamos até aumentar. É lógico que não está em Kaliningrado, né? Está escondido em algum lugar. 1.400 quilômetros, vamos colocar. 1.400 quilômetros separa Kaliningrado de Londres. Kinjal faz quantos quilômetros por hora? Vamos ver aqui. Quantos quilômetros por hora o Kinjal faz? Embora o Kinjal é o mais manso, o Tsikhon que é o perigoso. Kinjal faz 14.000 quilômetros por hora. Isso quer dizer que em 6 minutos, um Kinjal vai de Kaliningrado até Londres. Se eu tivesse a 6 minutos uma arma que pode levar ogivas de bombas de hidrogênio, eu seria um pouco mais comedido. Eu seria, qual que é a palavra? Eu seria mais austero. Eu seria muito mais austero se eu tivesse a 6 minutos de uma arma hipersônica que não pode ser detida, mas que pode levar mísseis termonucleares. Eu seria muito mais contido. Mas os ingleses, pelo jeito, preferem não sê-lo, né? Vamos ver que distância fica Berlim? Talvez a situação de Berlim seja melhor, né? Opa, não é. Berlim está a 500 quilômetros. Portanto, ela não está a 6 minutos. Ela está a 2 minutos e meio. Uau! Os suecos não prosa, né? Estocolmo também, 2 minutos e meio. Varsóvia, ah, 1 minuto e meio. Está faltando sabedoria aos europeus. Está faltando muita sabedoria aos europeus. Sabe, eu não sei. Claro que eu sei, eu estou sendo cínico. Eu sei a lógica que os move. Confrontar a Rússia. Mas assim como a austeridade dá lucro para os empresários, para os financistas, para os políticos, e prejuízos imensos para a população, para os comerciantes, para os prestadores de serviços, para os empreendedores, as políticas da União Europeia estão cada vez mais próximas de levar a Europa à ruína, inclusive física, para que algumas pessoas ganhem muito dinheiro. A situação do Estado legítimo é pior, bem pior. Economicamente, eles estão muito mais destruídos que a Europa, inclusive porque o país é minúsculo, sabe? Se a metade sul é só deserto, vocês estão vendo aqui, é só deserto. Chegar perto, vocês vão ver deserto. Tá vendo? Deserto. Isso é deserto.
Tem nada aqui. Nada. Não sei areia e pedra. Essa é a metade sul. A metade norte, ele é um pouco melhor. Tá vendo? Isso aqui, ó, o nível do Mar Morto baixou, né, porque os israelenses estão gastando toda a água de Jordão, então ela ficava 365 metros a nível do mar. Agora está 440 metros a nível do mar. Já caiu 75 metros. Então isso aqui é emprestado por sal. Isso aqui é um deserto absoluto. Além de ser deserto, arenoso, pedregoso mesmo, coberto por sal. Isso aqui está completamente empisteado. Nada cresce nessa desgraça. Nada cresce. Aqui. Então, os territórios que eles roubaram dos palestinos, mais verdejantes, são esses aqui. O país é muito pequeno. Isso aqui, que é onde vive 2/3 da população, tem o tamanho do município de São Paulo, 1.550 quilômetros. Outro terço da população vive principalmente aqui e uma parte no território que eles vão roubando diariamente aqui. Que não tem nem água, para dizer minério, petróleo, gás. Tinha uma conversinha fiada sobre gás no Mediterrâneo. Esquece essa bobagem. Eles não têm nada. Eles eram pagos pelos contribuintes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, os contribuintes europeus, para reprimir a população palestina. À guisa de ajuda, de investimento, de apoio, de indenização, o Estado legítimo recebe todos os anos dezenas de bilhões de dólares de todos os países do Ocidente. E gasta dinheiro com o quê? Para melhorar a vida dos seus habitantes? Não. O Estado legítimo também é profundamente neoliberal. Para destruir a vida dos habitantes ilegítimos mesmo, né? Que são os israelenses pobres, são submetidos. Eles não têm que pegar empréstimo para fazer compra do mês. É óbvio que isso não é sustentável. Você pagar cheque especial com cartão de crédito, não dá certo. Uma hora vai dar ruim. 60 mil empresas, 46 mil já fecharam, 60 mil vão fechar até o fim do ano. 1 milhão de pessoas já saíram. A economia dele está destruída. Sem economia não existe Estado, não existe guerra. Mas não é só para lascar a vida dos próprios ilegítimos, não. É principalmente para exterminar a população nativa. 200 mil já foram. Mas nós todos sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Menos as políticas. Ah, quer falar sobre isso. Tem alguém que não sabe sobre isso. A Meta. Vocês sabem o que é a Meta, não sabe? Meta, aquela empresa dona do WhatsApp, do Instagram. Ela é dona de outra. Ah, Facebook, até esqueço. A Meta é dona dessas 3 empresas. Ela é dona dessas 3 empresas. E aí ela fez uma política interessante. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A atualização do Fórum de Política sobre nossa abordagem relativa ao termo sionista como palavra substituta em discurso de ódio. E aí eles deliberaram, tem todo, falaram, escreveram, tá. Tá falando que é desumanizador e não sei o quê. Enfim, chegaram à conclusão, não pode mais usar a palavra sionista. E sionista é discurso de ódio. Sim, de fato, o sionismo é um discurso de ódio. Olha o que eles fizeram. Eu tenho que ler essa parte para vocês. É uma peça extraordinária do cinismo que consegue... Cinismo é o contrário de hipocrisia, filosoficamente falando. Mas eles conseguem juntar as duas coisas. De maneira... né? É tipo a maionese, né? Você mistura 2 coisas nada a ver, que normalmente não se combinam, e cria uma terceira. Eles misturaram cinismo e hipocrisia. Eu tenho que ler esse parágrafo para vocês. Nossa, quando eu falo nossa, é a Meta. Nossa abordagem consolidada em relação à palavra sionista, no âmbito da nossa política sobre discurso de ódio, tem sido tratá-la como palavra substituta para o povo judeu ou israelense. Opa! Eu acho que você até poderia substituir israelense por sionista, mas não por judeu. Isso é uma ofensa a todos os judeus. Em 2 circunstâncias restritas, em que os sionistas são comparados a ratos, refletindo a imagem antissemita. Isso não é imagem antissemita.
sionismo foi criado por ateus, originalmente por evangélicos. E os judeus que adotaram o sionismo, o sionismo, eram ateus. E em que o contexto deixa claro que sionista significa judeu. Aí eu acho realmente ofensivo. Comparar um judeu com um sionista é ofensivo. E israelense, opa, ele não é tão ofensivo, não. Por exemplo, hoje os judeus celebraram a Pesach. Odeio esses sionistas. Realmente, aí eu concordo com isso. Porque uma coisa é judeu e outra é sionista. Mas eu não consigo dizer que uma coisa é israelense e outra é sionista, não. É só ver o TikTok. Essa abordagem permanecerá em vigor. No entanto, concluímos que a orientação política existente não aborda suficientemente como as pessoas não termos sionista online e offline. Ou seja, eles endureceram. Você não pode usar mais sionista. Né? Sionista parece que ofende eles. Eles são sensíveis. 200 mil pessoas indivíduos, principalmente mulheres e crianças, não sensibilizam. Eu não vou descrever as cenas, porque tem muita gente que não gosta. Mas é só dar uma olhada no Telegram e na rede Rússia ver Contact. Vocês vão ver as cenas. Isso não sensibiliza, não. Pelo contrário, eles próprios adoram postar foto de calcinhas das mulheres que eles mesmos assassinaram. Enfim, né? O problema do Estado legítimo, nós todos já falamos sobre isso, é que eles não têm mais legitimidade. Perderam a legitimidade moral. Não tem mais nenhuma. Mas esse é só o menor dos problemas deles. São dois problemas. Deixa eu explicar para vocês, para concluir isso aqui. O problema dos europeus é que os contratos de venda de gás da Rússia terminam em 2025. Aí eles vão ter problemas enormes. Enormes. Aí o que eles vão fazer? Eu digo para vocês o que eles vão fazer. Lembra no texto que nós lemos sobre a Venezuela? Que eles sancionaram a Venezuela de todas as formas possíveis, boicotaram, roubaram o ouro da Venezuela, fizeram um regaço com a Venezuela para colocar a culpa no Maduro. Foi isso que eles fizeram. E é o que vai acontecer com a Europa. 2025 ano que vem. Tá aí. Nós já estamos no mês 8. Em menos de 5 meses já está 2025. Os contratos de gás russos vencem. Ainda durante o inverno. Os europeus vão congelar. Sabe o que as elites vão dizer? Que a culpa é dos russos. Assim como eles dizem que a culpa da pobreza e da miséria é dos imigrantes. E, sobretudo, dos governos que gastam demais. Só que eles nunca dizem por que eles gastam, né? Não, isso nunca dizem. Como nunca vão dizer por que a culpa é dos russos. Esse é o problema da Europa. O problema de Israel é mais profundo. O problema de Israel é que está se criando um consenso. Mesmo com esse estadozinho traidor miserável aqui, eu espero que seja reabsorvido pela Arábia. Sua Alteza, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que Deus o tenha em sua glória infinita e misericórdia, anexa essa posse desse país criado com régua e compasso ao território da Arábia, para que fique mais fácil proteger Jerusalém. Então, com exceção dessa desgraça aqui, está criando-se um consenso. A Angela mesmo falou que é só o Egito liberar, a Líbia já liberou. Ela manda uns 300 mil para ajudar a libertar Gaza. O Líbano tem muita gente, a Síria também, o Iraque também, o Irã tem demais. Mas aí tem umas questões que não deixam de se fazerem de vítimas. Né? Seja como for, a situação desse enclave europeu oriental na Ásia está degringolando muito rapidamente. E a estratégia persa é claramente não ter pressa. É como quem faz costelinha, né? A diferença entre a costelinha, você não faz costelinha de porco bobo.
Panela de pressão. Costelinha, minha mãe me ensinou. Você coloca na panela, coloca um pouquinho de água, a água evapora, você coloca mais um pouquinho de água, vai cozinhando devagar. Ela fica saborosíssima. Se você coloca na panela de pressão, você tem uma coisa. Então esse é o caso. A estratégia do Irã de quem cozinha costelas. Em respeito à religião deles, costelas de carneiro. A lógica é mais ou menos a mesma. O que é deles está no fogo. O que é deles está no fogo. Ah, Leida, e o tal bombardeio nunca vai acontecer? Vai. Quando eles não estiverem esperando. Do jeito que o Irã quer. Não do jeito que eles querem. E a guerra termina quando? Termina quando o causador dela for derrotado. O capitalismo. Deixa eu mostrar onde todas as guerras são desenhadas. Vou explicar para vocês. Quer achar onde essas duas guerras são desenhadas? É a pobreza, o austericídio, a crise venezuelana? É só digitar aqui, ó, no Google Maps. E digite Wall Street. Aperta aqui. E vocês vão ser levados até o local que é o responsável por todas essas guerras. É essa pequena rua aqui. Wall. De fato, existe um muro aqui que os holandeses construíram. Isso aqui, essa guerra só acaba quando esses prédios foram derrubados. Não precisa ser literalmente. Mas é aqui a sede, o coração e a raiz de todas as guerras. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Nenhuma. Por mais que a dúvida seja saudável, é só até um certo ponto. Alguma confiança é necessária. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês. E gostaria de desejar também uma temperatura mais baixa, uma umidade mais alta. Que vocês todos fiquem bem. Muito obrigado.